E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui apresentar o meu projeto de pesquisa da matéria de gerência de software do professor Leonardo Murta. O tema do meu projeto é mineração e análise dinâmica de commits, padrões, características e métricas probabilísticas no desenvolvimento de software. A apresentação está dividida em partes. Primeiro, eu vou falar do contexto do trabalho de uma maneira geral. Depois eu parto para os objetivos de maneira bem detalhada. Depois eu vou falar da metodologia. E por fim, eu vou falar um pouco do principal artigo na qual estou me baseando para poder fazer essa pesquisa. A minha pergunta de pesquisa ela é um pouco extensa, porque dentro dela existe um conglomerado de perguntas que eu gostaria que fossem respondidas com essa linha de pesquisa. E a minha pergunta é a seguinte: como a mineração e a análise dinâmica de commits pode revelar padrões, características e métricas probabilísticas significativas no desenvolvimento de software, contribuindo para uma compreensão mais profunda da evolução dos projetos e fornecendo insights para o aprimoramento das práticas de engenharia de software. Falando agora do contexto do trabalho dentro do cenário de gerenciamento de software, não há o que se discutir que a gerência de configuração desempenha um papel inerente, importante e facilitador, ou seja, crucial no desenvolvimento de software. E quando a gente parte para o sistema distribuído de controle de versão, também não há o que se negar que facilita todo o processo de gerenciamento. Vou falar agora de algumas das características do sistema distribuído de controle de versão, que é muito importante para o contexto do meu projeto de pesquisa, porque os commits possivelmente terão as informações de cada item que eu vou falar aqui e muitos outros. Então, uma das maiores facilidades do sistema distribuído de controle de versão são as versões inteiras clonadas em posse de cada desenvolvedor. Nós temos também um histórico atualizado de todas as alterações feitas no desenvolvimento do projeto. Nós temos um fácil rastreamento de alterações ao longo do tempo. Nós temos um controle de versão eficiente e com maior quantidade de dados. É um dos diferenciais do Git em relação a outros sistemas de controle de versão. Porque, por exemplo, quando é feito uma fusão de ramo, as informações que antecedem essa fusão, elas continuam registradas no sistema de commits dentro do Git. Então, mesmo que seja feito um merge, você continua com aquelas informações que antecederam aquela fusão específica. Então, isso gera uma maior riqueza de dados no sistema distribuído de controle de versão, principalmente quando a gente fala aí de Git. Nós temos também uma outra característica que facilita muito a velocidade do desenvolvimento do projeto, que é a coordenação eficiente de equipes de desenvolvedores que podem trabalhar com determinados ramos específicos, determinadas branches. Então, esses desenvolvedores eles podem trabalhar tranquilamente, já que eles têm uma versão clonada dentro da sua máquina, e eles podem trabalhar sem dependências externas e sem nenhum tipo de bloqueio, porque eles têm todos os arquivos, né, tem todo o projeto dentro da sua máquina e a partir disso eles podem trabalhar em alguma branch específica. Nós temos também um maior controle, né, de quem modifica o que em determinada parte do código, ou seja, atribuição de autoria em cada modificação realizada. Mesmo que o usuário ele faça um commit vazio, não escreva nada, o sistema ele registrará que o usuário fez aquele tipo de modificação. Nós temos também o maior controle de falhas, melhor métrica, dentre muitas outras facilidades. Então, dentro de todas essas características que foram relatadas, é possível garantir, sem sombra de dúvidas, uma maior qualidade, estabilidade, segurança e, como eu falei, de equipes, colaboração eficiente em todo o processo de desenvolvimento e gerenciamento de software. Falando agora de objetivos gerais e específicos, os objetivos gerais eu classifiquei ele em tópicos principais e os objetivos específicos são os subtópicos. Claro que eles estão também extensos porque eles englobam uma grande quantidade de informações.
Vamos lá então falar dos objetivos. Primeiro objetivo, criar algoritmos que facilitem a mineração de commits de diferentes repositórios. Esses algoritmos serão criados na linguagem de programação em Python. Na verdade, já criei a maioria dos algoritmos que eu quero utilizar dentro da minha metodologia. E dentro desse cenário, desenvolver métodos capazes de processar grande quantidade de dados relacionados a commits de forma eficiente, detalhada, eficaz, metrificada, maximizando o poder de análise. Segundo objetivo geral, extrair, analisar e apresentar informações úteis a partir do histórico de commits dos projetos que foram minerados. Dentro desse objetivo principal, eu tenho alguns objetivos específicos. Primeiro objetivo específico, inclusive foi o que mais me motivou a seguir por essa linha de pesquisa, é identificar padrões, uma coisa que já me despertava curiosidade. Além disso, características a partir do histórico de commits, incluindo tanto aspectos explícitos, ou seja, aquele que a gente consegue ver simplesmente lendo o commit ou lendo o commit e vendo qual alteração que foi feita, quanto aspectos implícitos, aqueles que de cara a gente não consegue ver. Nós precisamos então aplicar certos métodos, por exemplo, análises estatísticas e probabilísticas, para que a gente possa ver o que está por trás ali do que a gente está vendo, de acordo com o contexto de todo o histórico de dados que foram minerados. Outro objetivo específico é analisar semanticamente os commits para compreender três coisas: a natureza das alterações, o local e os objetos que foram afetados. Um outro objetivo que está dentro desse projeto é, a partir de toda essa análise que será feita no conjunto de dados minerados, a gente consegue compreender a evolução do projeto, identificar tendências e propor melhorias no processo de desenvolvimento e manutenção. Outro objetivo específico, agora esse está ligado tanto ao item 2 quanto ao item 1, porque o item 1 a gente tem um subtópico que é desenvolver métodos capazes de processar grande quantidade de dados. Então, com essa grande quantidade de dados, a gente consegue ter uma análise temporal do volume de dados. E com isso, na extração de métrica para processar análises estatísticas, a gente consegue identificar problemas e correções ao longo do tempo. Outra coisa muito interessante e até curioso, que também me despertou a curiosidade, é o seguinte, é identificar, a partir dessa mineração, práticas pouco convencionais para esse sistema de gerenciamento distribuído, que é o armazenamento de arquivos não apropriados ou considerados não apropriados, como binários, vídeos, arquivos comprimidos, entre outros tipos de arquivos, além de commits sem conteúdo. Na verdade, o commit, pelo menos a meu ver, ele tem que ter algum tipo de conteúdo, mas o sistema permite registrar commits vazios. E eu também quero fazer essa mineração para saber se tem algum commit vazio e quais foram as alterações realizadas. O último item é tanto o objetivo como uma consequência do estudo, que é apoiar a pesquisa em engenharia de software, fornecendo insights valiosos e dados para estudos acadêmicos e práticos. Outra coisa que eu gostaria de entrar um pouco mais a fundo é a extração de métricas probabilísticas, gerenciamento e análise desses dados, porque isso estará em vários pontos do projeto. Aqui tem apenas alguns dados, mas são dados que são importantes e, a partir desses dados, é possível entender tudo que será incluído dentro do projeto de pesquisa. Então, algumas coisas importantes é a frequência e mapa de commits por usuários, frequência temporal por grupo de commits, claro que considerando várias características diferentes. E os grupos são esses aqui: engenharia avançada, reengenharia, correção, gerenciamento e testes. Eu vou pegar, a partir da mineração de commits, eu vou pegar os commits e vou encaixar cada um deles dentro dessas categorias. Então, a partir disso, a gente consegue tirar outras métricas probabilísticas, que é a probabilidade de ocorrência dos commits em relação a cada um desses grupos. Também eu consigo calcular a variação percentual do desvio padrão em cada grupo em relação à média total dos projetos que foram minerados. Tive uma ideia também, a partir do artigo que eu estou lendo, que é aplicar a distribuição de Pareto para entender a distribuição do tamanho dos commits em relação à quantidade de arquivos alterados em cada commit. Então, isso pode nos dar insights bem interessantes.
Outro objetivo muito importante é a geração de gráfico, mas não só gerar gráficos. Os gráficos são muito importantes para qualquer tipo de análise, mas gerar gráficos que sejam dinâmicos, que a gente possa alterar o conteúdo do gráfico clicando em determinados pontos dele. Além disso, ter algum sistema de pop-up para que as informações em determinado ponto sejam exibidas de acordo com as características que a gente colocar ali, a gente configurar. Então, gerar gráficos dinâmicos com dados classificados em grupos, aqueles grupos que estão ali em cima, para uma melhor análise relacionada ao assunto, tempo e volume dos commits em relação à sua linha temporal. Falando agora da metodologia. A metodologia para esse estudo envolve várias etapas, desde a mineração até a análise de dados, utilizando métricas específicas, citei alguma delas aqui para vocês, cruzando informações para encontrar padrões comuns entre todos esses dados, né? A escolha dos repositórios será no GitHub, vou utilizar a IDE, que é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, Google Colab, em Jupyter, linguagem de programação em Python. Vou criar, na verdade eu já criei, como falei para vocês, né, alguns algoritmos com características específicas. Parte desses algoritmos tem uma configuração própria de API. Por exemplo, eu vou utilizar o GitPython, então algumas partes do código já são pré-definidas pela API, a gente só muda alguns parâmetros. Vou utilizar algumas bibliotecas que são Pandas, Request, Datetime e Plotly, que eu não vou utilizar a Matplotlib, porque em relação a Plotly, em relação a Matplotlib, muito comum em Python, a Plotly ela me dá uma dinâmica muito melhor e maior, pelo menos a meu ver. Mineração de dados, organização de arquivos de saída, análise a partir de cada categoria e a geração estatística para tanto a tomada de decisão quanto insights, como os outros objetivos aqui desse trabalho de pesquisa. Um dos principais artigos que eu estou me baseando para essa pesquisa é esse aqui, se não o principal, né? On the Nature of Comets. São dessas duas pesquisadoras aqui, a Lili e a Michelle, da Faculdade de Informática da Universidade de Lugano, na Suíça. Eu coloquei aqui o resumo na íntegra, para que vocês possam ver. E eu vou explicar mais ou menos esse projeto aqui a partir do resumo. Então aqui diz mais ou menos o seguinte, claro que eu vou fazer alguns comentários aqui dentro do que eu estou apresentando para vocês. Então, as informações contidas nos commits do sistema de versionamento têm sido frequentemente utilizadas para apoiar pesquisas de evolução de software. Ou seja, já é algo basicamente comum, né? Concomitantemente, alguns pesquisadores têm tentado relacionar commits com certas atividades. Então aqui eles caminham por dois exemplos, né? Commits grandes, ou seja, commits maiores, têm maior probabilidade de serem originados de atividades de gerenciamento de código, enquanto os pequenos podem estar relacionados apenas com desenvolvimento. No entanto, aqui é uma informação, na verdade, um ponto importante. Essas caracterizações, elas de uma certa forma são vagas. Por quê? Porque não existe uma definição sobre o que é um commit grande e o que é um commit pequeno. Tanto é que eu tinha comentado com vocês que tem o commit, inclusive, vazio. Você pode, né, como dizem, né, commitar nulo, né, commitar sem nada. Então, nesse trabalho deles, eles estudaram a natureza dos commits em duas dimensões. Primeiro, definir o tamanho dos commits em termos de número de arquivos. E então classificar os commits baseado no conteúdo dos comentários, ou seja, no conteúdo, no conteúdo do próprio commit, né? E para realizar o estudo, eles utilizaram o history log de 9 grandes projetos open source. Então, eles falaram, inclusive, da distribuição de Pareto, né? Falaram das características dos commits, e a partir disso é que eu tive essa ideia de fazer essa mineração e aplicar vários tipos de análises para poder identificar padrões, características, tendências, né? Inclusive práticas pouco usuais. Então, basicamente, esse é o meu projeto. Claro que eu ainda tenho que refinar algumas coisas, né? Mas, basicamente, é essa linha que eu pretendo seguir ao longo aí da matéria de gerenciamento de software. Até a próxima!